Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars The Clone Wars, dessa vez do 8º episódio da 3ª temporada, Evil Plans, Planos Malignos. Bom gente, já vou falando pra vocês, dando aquele aviso de sempre, Clone Wars não lançou na ordem, dividido em duas playlists diferentes, a playlist da temporada, na ordem de lançamento mesmo, tipo episódios 1, 2, 3, 4, 5, por aí. E a playlist da ordem cronológica, que é o que eu recomendo vocês assistirem, que engloba as 7 temporadas e o filme de Clone Wars. Tudo certinho na ordem que aconteceu, porque Clone Wars é dividida em arcos e episódios separados, beleza? Cronologicamente, o último episódio que a gente viu foi Arc Troopers, beleza? E agora, né, nós iremos ver esse Evil Plans, que faz parte do arco do Zero, o Hutt. Esse arco tem 3 partes, ou seja, 3 episódios, e a parte 1 consiste nesse episódio aqui, o 8º da 3ª temporada, Evil Plans, planos malvados, mas enfim, planos malignos, né, mas enfim. O episódio se inicia falando, né, que o Cad Bane está em uma missão, enquanto isso, a senadora, né, Padmé Amidala, ela tá muito atarefada, né, com um banquete que ela tá fazendo para o senador Ang, que é um Ronaniano. E tipo, os Ronanianos são muito exigentes e tal, e precisa ser tudo perfeito pro banquete. Só que aí tá faltando frutas Yogan pro bolo. E aí, né, o C-3PO reclama lá com R2 e tal, e aí o Anakin e a Padmé mandam o C-3PO e o R2-D2 irem comprar frutas Yogan, e o Anakin dá 40 créditos para eles comprarem. E manda o C-3PO ser esperto e não ser subornado, pra não pagar mais do que vale. Enfim, né, os dois estão lá no comércio, né, e ao longe eles são observados pelo Cad Bane, pelo Todo 360, que é o droid dele. Inclusive, gente, vocês lembram que o Todo acabou, né, explodindo lá naquele arco, no arco dos Holocrons. Bom, o Anakin remontou ele para tentar investigar, mas quando o Anakin estava distraído, o Todo acabou escapando e voltou pro Cad Bane. Pois é. Por isso que ele tá reconstruído. Mas enfim, tá lá o Cad Bane, o Todo e um droid chamado Helios 3E. E aí, né, o alvo deles é o C-3PO. E eles ficam lá observando, esperando a hora certa. Enquanto isso, o C-3PO e o R2 acabam encontrando um vendedor, né, chamado Drugan. E ele tem um pacote lá, né, com 4 frutas Yogan. E aí ele fala que vão ser 4 créditos. Cada fruta Yogan, no caso 16, né? E aí ele acha meio caro, mas mesmo assim ele decide comprar. Só que o Drogon, né, ele faz uma barganha lá, né, com o C-3PO, tenta enganar ele, e aí ele decide vender cada fruta Yogan, né. Enfim, ele aumenta o preço para 32 créditos. E aí o C-3PO vai e compra as frutas Yogan por 32 créditos, ainda sobram 8, né. E aí ele e o R2 estão caminhando, conversando, até que o Todo chega e faz uma proposta, tipo, eles irem no Spadroid e tal. O R2 vai na direção do Spadroid, e aí o C-3PO ele é sequestrado pelo Todo, e deixa cair o pacote com as frutas Yogan. E aí, né, tipo, o R2 ele entra lá, o Spadroid fala que não precisa de reserva e tal, vão fazer uma limpeza nele, né, um tratamento e tal. E aí o R2 fica mal empolgado, né. Ele não percebeu que o C-3PO foi capturado. Ele acha que o C-3PO tá esperando ele do lado de fora. E aí o C-3PO diz, não, isso deve ter sido um erro e tal. Aí o Cad Bane manda ele calar a boca e leva ele pra um depósito, uma fábrica lá que ele tá escondido. Enquanto isso, tá lá o R2 sendo paparicado lá no spa e tal. E aí o C-3PO ele é posto lá numa máquina e tal pra procurar informações na memória dele. Só que, tipo, eles não estão achando nada e eles continuam procurando porque eles estão procurando, né, os planos do cenário intergaláctico, as plantas, né, do prédio e tal. E aí, tipo, o Cad Bane chama ele de inútil, dizendo que não tem nada ali que valha. E ele, eu nunca fui um droid de armazenar essas coisas, eu sou um droid de protocolo, relações humanas e tal.
essa área de guardar dados e coisas sempre foi mais a área do R2. Poxa, C3PO. E aí, né, o Cad Bane diz, beleza, mudança de alvo. E aí ele manda o Helios 3E, né, atrás do R2. O R2 sai lá do Spa Droid, né, e aí ele, cadê o C3PO? Ele fica procurando, ele acaba encontrando, né, as frutas Yogan. Só que o Todo e o Helios chegam, né, lá e tal, o R2 acaba derrubando a embalagem de frutas Yogan para um canto, começa a fugir. Ele entra num beco, fica escondido lá. Ele acaba fazendo um barulhinho que chama a atenção dos dois droids que estão indo atrás dele, só que eles acabam dando choque no droid errado. Enquanto isso, o C3PO tá sendo torturado, tomando choque lá e tal. E o Cad Bane fala que ele é o pior pesadelo do C3PO. E aí, né, o Todo, ele acaba usando a esperteza, dizendo, já que a gente não achou ele, nós vamos ter que desmontar peça por peça do C3PO pra tentar, né, encontrar alguma coisa que seja útil. E isso poderia acabar destruindo ele, né? E aí o R2 vai e se entrega. E aí ele é posto lá na máquina, lá, né, pra examinar informações. E aí o Cad Bane vai, faz o download pro banco de dados dele, né, prepara a nave e tal, e manda apagarem a memória do R2 e do C3PO, a memória de que eles foram sequestrados e tal. Deixar só a memória. Então pronto, a memória do R2 é que ele foi até o Spa, saiu e encontrou o C3PO do lado de fora do Spa. E a memória do C3PO é que ele ficou esperando o R2 do lado de fora do Spa, não teve sequestro nem nada. Enfim, enquanto isso o senador Ang finalmente chega, né, lá no banquete da Padmé. O Anakin fica se perguntando, cadê esses droids, meu Deus? Por isso que eu mandei o R2 ir, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. E aí, né, o C3PO e o R2 são largados na rua. Eles ficam conversando normal, né? Tipo, eles sabem que tem alguma coisa estranha, porque eles não têm lembranças direito da tarde deles. Eles pegam lá a embalagem de frutas Yogan e vão, né, de volta até o prédio, até os aposentos, né, a moradia da Padmé lá em Coruscant. Enquanto isso, o Cad Bane, ele chega em Tatooine, né, ele vai pro palácio do Jabba o Hutt, onde ele é pago lá pelos créditos, ele dá as plantas do Senado para o Jabba. E aí o Jabba diz que ele vai precisar do Cad Bane para um próximo trabalho e tal. E aí o Cad Bane diz que vai analisar direitinho, mas ele quer um adiantamento para saber se vale a pena ou não. E aí o Jabba, né, ele vai para uma reunião com o conselho dos Hutt via holograma, e o Cad Bane diz, isso deve ser importante. E aí, né, a droid lá de protocolo do Jabba fica traduzindo a reunião para o Cad Bane, e basicamente os Hutt, né, que são os chefes, os líderes das 5 famílias dos Hutt, estão discutindo sobre a libertação do Ziro, o tio do Jabba. Por quê? Porque o Ziro tem informações muito comprometedoras sobre o conselho dos Hutt, que podem ser perigosas, caso o Ziro resolva abrir a boca. E aí eles precisam, né, que alguém liberte o Ziro para deixar o Ziro sobre a custódia dos Hutt. E aí o Cad Bane, ele se oferece, né, contanto que tem um pagamento decente. E enquanto isso o C3PO e o R2, né, eles finalmente chegam em cima da hora lá no banquete da Padmé. O C3PO fala que ele não se lembra de nada do que aconteceu durante essa tarde, tá? O Anakin fica meio que reclamando com ele. As frutas Yogan são postas no bolo, o bolo é servido, o senador Ang adora. E aí a Padmé chega e fala pro Anakin que ela tem que agradecer esses dois e tal. E fala pro C3PO que ele fez um trabalho magnífico. E aí, tipo, o C3PO fica todo cheio de si, dizendo, um trabalho magnífico, um trabalho magnífico, um trabalho magnífico e tal. E o Anakin, a gente vai ficar ouvindo isso por um bom tempo, né, amigão? E ele olha pro R2. E assim, né, se encerra a parte 1 de 3 do arco do Ziro Hutt, galera. O próximo episódio que a gente vai ver cronologicamente é o Hostage Crisis, né, o Crise de Reféns. Mas é isso, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, me sigam nas minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição, fique com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês, falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.
I thought you were